Bom, olá pessoal, tudo bem? Vou ensinar aqui a gente sobrepor duas imagens, uma sobre a outra, utilizando a ferramenta Varinha Mágica. E para isso eu selecionei duas imagens, uma ilustração minha e a outra uma imagem que eu tirei com algumas pedras que eu tinha. E eu vou colocar uma sobre a outra para a gente ver como que pode ser feito isso. A imagem primeira que eu tenho é essa que está aqui, tá? Dessa sereia. E a outra imagem é essa imagem que eu tenho essas pedras aqui que eu fotografei. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, vamos trabalhar primeiro a imagem que a gente quer retirar o fundo. O fundo aqui, ele tá um fundo sólido, branco, então tem como eu vir aqui na ferramenta Varinha Mágica. Se você posicionar o mouse, né, e deixar por cima da ferramenta aí, ela vai dizer o nome da ferramenta. Então a gente tem aí ferramenta Varinha Mágica, que é a ferramenta que eu vou escolher para clicar nesse fundo. Então eu cliquei no fundo, o que ele vai fazer? Ele vai selecionar tudo que for branco e tiver nesse fundo. Lembrando que quando a gente clica em qualquer seleção aqui, na lateral esquerda, aparece aqui a barra de propriedades dessa seleção. E a gente tem aqui, olha, tolerância. Então ele está com 100% de tolerância. Então tudo que for próximo do branco ele vai pegar. Se eu colocar diminuir essa tolerância aqui, ele vai buscar menos áreas próximo à cor que você marcou, tá bom? Então aqui no caso, eu marquei o 100 e o que está selecionado aqui? O que está em branco. Se eu aplicar o comando do teclado Ctrl+C, Ctrl+V, olha o que vai acontecer aqui na camada. Vai gerar uma nova camada que vai ter a seleção do fundo. Né? Então eu apliquei aqui nessa camada, fiz o Ctrl+C, Ctrl+V no teclado e aí ele fez uma colagem aqui de outra camada, tá? Vamos fazer de novo aqui pra gente ver se essa camada aqui ela vai voltar. Bom, então a gente tem aqui, olha, a camada, vocês estão vendo esse cadeado aqui, ela está bloqueada. Então o que a gente tem que fazer? Desbloquear. Caso apareça isso, né, a gente não consegue interferir nela. Então vamos dar 2 cliques sobre a camada que está bloqueada e a gente pode até mudar o nome aqui da camada e dar o OK. Aí com isso vai sumir ali o cadeado e a gente consegue fazer essa cópia, por isso que não estava dando certo antes. Então vamos lá, Ctrl+C, Ctrl+V. E aí o que já acontece? Ele já vai gerar uma nova camada. Se eu desabilitar a visualização aqui, olha, a gente vê só o fundo, mas não é só o fundo que a gente quer, muito pelo contrário. A gente quer isso, né, o contrário. Então o que a gente vai fazer? Eu vou jogar fora essa camada que ele criou do fundo, vou voltar a selecionar aqui com a varinha mágica no branco e vou vir em selecionar, inverter, para que eu possa selecionar apenas, né, o contrário dessa seleção, que seria o nosso desenho, tá? Que a gente quer. Então a gente vai aplicar de novo Ctrl+C, Ctrl+V depois de inverter essa seleção. O Ctrl+C copia, o Ctrl+V cola. Eu desabilitando aqui de novo o olho, você vê que a imagem ela já fica aqui, olha, sem o fundo, tá? Esse quadriculado quer dizer que está sem o fundo. Então o que a gente faz? Para a gente conferir se realmente apagou tudo, é legal você criar uma nova camada e aí colorir de uma outra cor. Eu vou escolher aqui uma cor, deixa eu ver o que combinaria aqui, o azul, vermelho, verde. Vou colocar um verde mais vivo, só pra gente ver como que funciona, né, essa figura e o fundo aí. Pego a ferramenta latinha de tintas, clico na camada vazia que eu criei pra gente colorir. E aí eu vou ter esse fundo super verde aí. Mas por que sumiu a sereia? Então, a camada aqui, olha, do verde está em cima da sereia. Vamos clicar, segurar e arrastar ela para baixo. Que aí aparece o nosso desenho. Vou dar um zoom aqui para mostrar o seguinte. Vocês estão vendo que ficou um pedacinho aqui ainda do fundo, ó. Então eu volto lá na varinha mágica, clico aqui nesse fundo. Aliás,
lembre-se sempre que a camada que você vai trabalhar tem que estar selecionada. Então volto lá na sereia, que é o desenho que eu quero trabalhar, varinha mágica, clico aqui nesse fundo branco e dou delete no teclado, tá? Para tirar esse fundo branco aí, e aí a gente tem mais transparência. Repare também que na assinatura aqui ficou um pouco branco, então a gente vai fazer uma limpeza aqui também. Eu vou clicar dentro, dar o delete, clico dentro do outro delete. Lembrando que essa varinha mágica também a gente tem a barra de propriedades dela. Então aqui, olha, esses quadradinhos aqui é para mim somar ou diminuir ou fazer a interseção da seleção. Então nesse de cá, olha, eu vou adicionar a seleção. Se eu selecionar esse próximo quadrado, eu consigo somar a seleção e fica duas áreas selecionadas ao mesmo tempo. E aí eu vou deletar, tá? Então aí a gente tem o desenho pronto para ele ser importado. Se fosse o caso de eu salvar esse desenho para me usar depois em outras imagens, o que eu faria? Eu ia jogar fora todas as camadas que eu não preciso mais e deixo só o desenho aqui, tá? E aí eu venho, arquivo, salvar como, lembra que para salvar com fundo transparente, a gente vai salvar em PNG essa imagem, porque depois você pode incorporar essa imagem em outro arquivo para fazer as sobreposições necessárias aí. Então eu vou salvar aqui mesmo, tá? Só como forma para ilustrar aí para vocês, mas como eu já estou com outro arquivo aberto aqui, eu vou simplesmente copiar e colar essa imagem para mim colocar no arquivo que eu preciso. Então vamos lá, vou escolher aqui, olha, a ferramenta de seleção para mim selecionar essa imagem, dar o Ctrl C e o Ctrl V. Então venho selecionar, a camada está selecionada, eu clico, seguro e arrasto por toda a imagem para selecionar a área toda. Vou fazer no teclado o comando Ctrl C, abro o outro arquivo que já estava aqui no computador e vou acionar o Ctrl V do teclado, tá? Repara que essa imagem ela estava num tamanho no arquivo e veio para cá em outro tamanho. Com certeza a imagem de baixo está menor. O que a gente faz? Vamos diminuir, né? Vamos diminuir essa imagem, sempre clicando na lateral, nas quinas aí, para não ter nenhum tipo de distorção. Na versão mais nova do Photoshop não precisa apertar o Shift, se a sua for mais antiga, e não fechar em proporção aí. É legal que você segure o Shift para reduzir isso do tamanho. E assim a gente consegue colocar essa imagem por cima de outra e fazer esse desenho aí bem interessante. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Agora a arte e a criação é de vocês aí para criar muitas combinações diferentes de imagens. Até o próximo vídeo. Não esquece de inscrever no canal, de curtir, compartilhar e deixar aí nos comentários quais são as outras dúvidas, os outros vídeos que você gostaria de ver aqui no canal, que eu vou fazer especialmente para isso. Esses que a gente faz, essas dicas rápidas, elas são fruto da nossa aula de Photoshop online. Então a gente faz uma mentoria online individual e tem os cursos que eu abro turmas de vez em quando de grupos para trabalhar com edição de imagem. Então fique ligado aí nas redes sociais. Tem o Instagram do Mercado da Salvação, Mercado da Salvação Estúdio, e aqui no canal só deixar nos comentários que a gente entra em contato, tá bom? Um beijo de Dani e boas artes aí, aproveite! Tchauzinho!